Do Senhor Jesus. Amém. Para quem está vivo, aumenta a autenticidade do seu homem. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita. Irmãos, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade, pela confiança de estar mais uma vez assumindo essa tribuna para estar falando sobre Jesus. E confesso aos irmãos que eu estou na dependência do Espírito Santo. Eu confesso que o culto está propício e aonde Jesus está presente é notório algo acontecer. Então você já tem liberdade aqui nessa noite, você já entrou, a irmã já foi tomada no louvor profético que eu já pude sentir a graça que está pairando sobre este ambiente. Pastor Carlos, eu não sei onde está, mas Deus abençoa, demais obreiros, todo mundo visitante, Deus em Cristo abençoa. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo vai escrever Lucas, capítulo de número 6 e versículo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Pedro Lucas, capítulo de número 6 e versículo de número 12. Glória a Jesus. Maravilha dos céus. Santo, 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 Senhor. E diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os discípulos, e ele escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Chamou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e por fim, e a Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Volta comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 3. Que diz assim: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nós importa, e que tenho eu com isso? E Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e enforcou-se. Podeis assentar. Meus irmãos, eu chamo a sua atenção nessa noite. A Bíblia diz que quando entrar na casa do Senhor teu Deus, retenha os vossos pés. Sabe o que o sábio Salomão está dizendo? Quando vós entrar diante da presença de Deus, entra com discernimento, entra ligado, entra atento, porque o culto já aconteceu e já está acontecendo. Palavras proféticas estão sendo liberadas. Talvez você espere liberar uma revelação aqui nessa noite. E Deus já está falando desde o princípio da liturgia do culto. Talvez você não percebeu, mas a pessoa do Espírito Santo está na casa. Talvez você não percebeu, mas o terceiro da Trindade está na casa. O Paracleto de Deus está na casa. Onde o Espírito Santo está, o ambiente está propício para poder adorar. Onde o Espírito Santo está, uma coisa é, se o Espírito Santo não está, o negócio fica frio, fica gelado, o negócio não acontece. Mas aonde o Espírito Santo está, Deus toma, irmão, no louvor, Deus toma, irmão, lá atrás em profecia.
profecias em línguas. É o que vai dizer Paulo. Paulo vai dizer que quando vós reúne, uns têm salmos, outros têm provérbios, outros têm revelações, palavras de ensinamento. O Espírito Santo de Deus já está soprando no meu ouvido aqui e está dizendo: a reunião eclesiástica já está acontecendo. E o que você tem para entregar aqui nessa noite? Se tem glória, já está liberado. E quando eu prego, você tem liberdade para adorar. Enquanto eu ministro, você já tem liberdade na sua expressabilidade para engrandecer. Enquanto eu prego, reage aqui nessa noite. A Bíblia nos informa. Foi me sugerido o tema. Eu quero ser rápido nas minhas palavras, naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. O tema está registrado em Isaías capítulo 60, versículo 1, que diz: resplandeça-te, pois é chegada a tua luz, e a glória do Senhor vem sobre ti. Redobra a sua atenção para cá. A Bíblia diz: resplandeça-te, pois é chegada a sua luz, e a glória do Senhor é chegada. Eu aprendo aqui com o profeta Isaías que o profeta está chamando alguém para um despertamento. O profeta Isaías está chamando alguém para ficar apercebido, porque é chegado a luz. Eu entro dentro desse contexto na qual mencionamos. A Bíblia nos informa em Lucas capítulo 6. Alguém já ouviu falar sobre Jesus Cristo aqui nessa casa? Eita, estou pregando no lugar certo. Vai ser fácil ministrar aqui nessa noite. Jesus Cristo inicia seu ministério terreno com 30 anos de idade. E Jesus Cristo vai ser batizado no Jordão por João Batista. Quando Jesus Cristo vai aparecer a João Batista vai tentar impedir Jesus de ser batizado, para que se cumpra a profecia. João deixa que assim aconteça. A Bíblia diz que agora João Batista vai esmergir Jesus, e quando Jesus volta, a Bíblia diz que o céu abre e uma voz ressoa nos céus, depois do Espírito Santo descer como forma corpórea. Deus brada lá do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu comprazo. Naquele momento o Espírito Santo se apodera de Jesus. Eu já percebi uma coisa: para poder exercer um cargo, para poder exercer o ministério, não tem como se não tiver o Espírito Santo. Deixa eu pregar aqui nessa noite: se você subir na tribuna e não tiver o Espírito Santo, em vez de ser um ganhador de alma, tu vira um homicida de palavra. Deus está dizendo aqui: se você não tiver o Espírito Santo, você não tem sabedoria para poder expressar idioma na terra. Se não tiver o Espírito Santo, você não consegue verbalizar, atingir aquilo que Deus quer falar. Mas Jesus nos ensina: o Espírito Santo desce. Jesus inicia seu ministério terreno. Eu estou sentindo uma graça aqui. Jesus vai para o deserto ser tentado pelo diabo, e Jesus começa seu ministério. Só que Jesus vai nos ensinar a primeira lição. E a primeira lição é: depois que Jesus passa pela Galileia, passa pelo Jordão, passa pelas regiões da Galileia pregando, Jesus Cristo agora sente uma necessidade de orar. Alguém aqui está sentindo essa necessidade? Alguém aqui sente essa necessidade de orar? Jesus Cristo retira-se, e Jesus vai subir no alto monte, e a Bíblia nos informa: e retirou-se Jesus e foi orar ao Pai. Jesus não subiu no monte para falar da vida alheia. Jesus não subiu no monte para conversar fiado. Jesus não vai subir no monte para mexer em celular, mandar mensagem. Jesus não vai subir no monte para postar no Face, para postar no Instagram, para postar no status, orando. Não. Jesus vai retirar para o monte e vai falar com Deus. Jesus Cristo não vai para o monte para ficar ligado na internet. Não. Jesus não está aparecendo para a mídia. Não. Jesus está correndo de visibilidade. Jesus está retirando para o monte para ter um particular com Deus. Sabe o que o Espírito Santo manda eu pregar aqui nessa noite para nós?
quantos minutos? Tem orado 15 minutos? Talvez você orava 2 horas, orava 3, agora não aguenta orar mais 15 minutos. Não, eu não te aponto aqui, eu não te aponto. Nós estamos vivendo um período de crise espiritual entre as terras de Calabar. Estamos vivendo um período onde as coisas suplexes da terra, na Gachúria, tem tentado roubar a prioridade da nossa vida. Eu estou pegando a Lucélia aqui, dobre atenção para cá. O Espírito Santo está palestrando. Eu não vim aqui brincar, eu vim aqui como porta-voz de Deus, dizendo que o seu trabalho está roubando a primazia de Deus. Eu vim aqui te dizer que as coisas da terra, a internet, na sua casa, está roubando a intimidade com Deus. Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, está dizendo aqui nessa noite: volta para o altar da intimidade, volta para o altar da oração, volta para o altar do clamor, volta à primeira essência, volta ao primeiro amor, volta. Jesus está nos chamando aqui nessa noite para voltar a orar como orava antes, para voltar a clamar como clamava antes. Eu não preciso de barulho para poder adorar, não. Eu não preciso de bateria, eu não preciso de fundo, eu preciso do Espírito Santo. Quem tem, né, baralho, o céu é. Quem tem o Espírito Santo, missionário a Bruna, não aguenta ficar parado. Eu não vim te emocionar, eu não vim espiritualizar nada. Eu vim dizer que a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está na casa e ele está te chamando para uma intimidade. Volta para Jerusalém correndo, volta. Volta para o altar da intimidade. Jesus está ensinando, antes de tomar uma decisão, ora. Eita. Antes de fazer qualquer coisa, ora. Eu aprendo com Deus, eu aprendo com Jesus Cristo. Antes de tomar uma decisão, eu tenho que voltar para o altar da oração. Vou perguntar de novo. E responde para você mesmo. Começar a sua vida de oração. A palavra está nos confrontando aqui nessa noite. Como está o seu tempo com Deus? Eleva a chuva. Estão vivendo esse momento difícil. As preocupações na terra está tentando tirar o nosso tempo com Deus. Passamos 9 horas dentro do trabalho e menos de 1 hora com Cristo. Eu não estou falando que você está dentro do seu trabalho sem Jesus. Eu estou falando daquela particularidade entre o mestre e você, entre o mestre e eu. Jesus nos ensina a orar. E a Bíblia diz que Jesus agora desce do monte. E Jesus agora vai começar um colégio apostólico. Jesus vai começar um colégio apostólico. E Jesus vai chamar homens. O rabino Jesus, o mestre, o Rabone. Jesus é levantado pelo Espírito Santo. E Jesus agora vai chamar discípulos, melhor dizendo, vai chamar apóstolos. E nós vemos a cronologia descrita por Lucas, que Jesus Cristo vai chamar a Pedro. Cada homem desse teve um passado. Cada homem desse teve uma história. Cada pessoa que foi inserida dentro desse contexto teve uma história. Cada um que entrou aqui nessa noite teve um passado. Eu tenho um passado. Vocês têm um passado. E a nossa história, como é que está? A plaçai. Nix que levar a canto. Delebre a fácia. Nix calamando rede de calabadaraba. Elemancho quebia. Deus está dizendo aqui: seu passado não te condena mais, mulher. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Deus está escrevendo, Deus está escrevendo uma história nova. Nix que levar a cabo. Alamando quebra soube. Anabao caia serve de calado. Demancho quebra.
pois é chegada a tua luz. Jesus está chamando a mulher. Jesus está chamando alguém aqui para entrar no colégio apostólico. Ah, Jeová. Jesus vai chamar homens. Jesus chama 11 homens e chama Judas Iscariotes. Cada homem desse atingiu um nível de espiritualidade com Deus. Cada homem desse teve uma história. O passado foi apagado e deixou o passado para viver uma história no colégio apostólico. Ainda tem matrícula aberta. Quem entra? Aleluia, Jesus. Glória. Se alguém entrou aqui nessa noite que ainda não faz parte do colégio apostólico, pregador Breno, o que eu faço para inserir nesse colégio apostólico? Primeiro passo, Romano 10:9. Se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e Mestre, e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, está inserido no colégio apostólico. Jesus chama Pedro, Jesus chama André, 2 irmãos pescadores. Jesus fala: a partir de agora vocês não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de alma. Eita. O primeiro ensinamento de Jesus no colégio apostólico é: aquele que quer vir após mim, Lucas 1:23, tem que negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. Já que entrou no colégio, passa a mão no caderno. Já que entrou no colégio, passa a mão na caneta. Já que entrou no colégio, passa a mão na borracha, apaga o passado. Compra mais um caderno, a história vai ser grande. Você não está entendendo o que Deus está dizendo aqui. O caderno vai ser pouco para anotar sua história. Arrepiei aqui. Eu não sei se tu recebe. Andei, calabai, mas a minha vida, o meu livro é escrito pelo dedo de Deus. Deus está escrevendo história aqui. Quem quer inserir nesse colégio apostólico ainda tem vaga até o arrebatamento. Você entendeu? Quem quer entrar nesse colégio apostólico, a vaga é atenta até o arrebatamento. Jesus chama Pedro, Jesus chama André, Jesus vai chamar Tiago, Jesus agora vai chamar João, Jesus vai chamar Bartolomeu, vai chamar Felipe, Natanael, vai chamar Tomé, Simão, vai chamar Bartolomeu, Felipe. Jesus vai chamando 11 discípulos. Só que quando chega no último apóstolo, que foi inserido no colégio apostólico, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E é sobre Judas que eu quero pregar aqui nessa noite. Eu ainda tenho 25 minutos para poder ministrar. É sobre esse apóstolo que Jesus Cristo vai vocacionar para poder fazer parte do colégio apostólico. Muitos vão dizer que Judas algo se nomeou, mas uma coisa é certa: Jesus permitiu a inscrição de Judas. O Espírito Santo, Ele permitiu que você estivesse aqui nessa noite. Eu poderia trazer um pouco sobre a biografia de Judas. Não tem como eu pregar sobre os outros discípulos, mas eu quero ministrar sobre Judas aqui nessa noite, conhecido como Judas Iscariotes. Muitos não se sabemos sobre a biografia de Judas, mas sabemos que Judas era filho de Simão Iscariotes. Pega comigo essa biografia para você entender o contexto da mensagem. Judas Iscariotes, inserido dentro do colégio apostólico do Rabino Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que veio ensinando a respeito do reino, chama Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariote.
Eu estudando, eu recebi uma informação. Segundo os estudiosos, vai dizer que Iscariotes não é o sobrenome de Judas. Judas quer dizer louvado, abençoado. Embora pelos atos de Judas dentro das Escrituras, nós percebemos que o nome de Judas não vai ser muito aplaudido no século 21, por causa do feito que Judas fez sobre a face da terra. Mas Iscariotes originou de uma palavra hebraica que quer dizer homem, Cariot, que quer dizer Quiriote. Então nós percebemos que o narrador está dizendo: Judas, homem de Quiriote. E o que significa Quiriote? Judas, homem de Quiriote. Quiriote era a cidade de origem de Judas. Então nós percebemos que Judas era da origem de Quiriote. Judas era o único discípulo que não era galileu. Por quê? Galileu original da Galileia. A Bíblia nos informa que os galileus eram homens simples. Eram homens de pouco conhecimento, melhor dizendo. Não tinham alto de nível intelecto, um preparo tão intelecto como os rabinos, como os judeus, como os saduceus, como aqueles que estavam no sinédrio. Mas Jesus chama homens incapacitados para poder capacitar. Você não tinha capacidade, mas Ele te chamou. Vou pregar tranquilo aqui nessa noite. Você não tinha capacidade, mas Ele te capacitou. Talvez você entrou aqui nessa noite e não tem capacidade. E estava reunidos 120 no cenáculo, desceu o Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, de acordo com o Espírito Santo os capacitava. Deus está capacitando o crente aqui nessa noite. Deus está te capacitando para poder exercer aquilo que você não conseguia exercer. Deus está te capacitando para poder ir avante. Aí Deus chama Judas, homem de Quiriote, o único dos 12 que não era galileu, da cidade de Quiriote, filho de Simão. O significado do seu nome é abençoado, louvado. Judas tinha um cargo eclesiástico entre o grupo apostólico. Tem alguém ligado comigo aqui? Judas tinha um cargo eclesiástico entre o grupo apostólico. Alguém sabe qual cargo Judas exercia? Judas era tesoureiro de Cristo. Judas carregava a bolsa onde entrava a oferta que Jesus fazia as missões na terra. Judas era responsável por carregar a bolsa do dízimo. Olha o cargo que Deus colocou o homem. Só que eu percebo uma coisa: Deus chama discípulos, chama os apóstolos, e Judas é inserido. E Deus vai dar um cargo eclesiástico para Judas. Primeiro cargo, apóstolo. Segundo cargo, tesoureiro. Só que Judas agora entra nesse colégio apostólico 3 anos e meio. 3 anos e meio de colégio. 3 anos e meio de estágio. 3 anos e meio de teologia. 3 anos e meio de conhecimento com Cristo. Pergunta para mim o que Judas aprendeu. O Espírito Santo manda perguntar: há quanto tempo você está inserido nesse colégio apostólico? O que você aprendeu com Cristo até hoje? O que você aprendeu com o Mestre até hoje? Judas vai andar com Cristo 3 anos. Resplandeceu sobre Judas a luz. Judas anda com Cristo 3 anos e meio, mas não dá lugar para a luz mudar o caráter dele. Não adianta eu estar na casa do Senhor, eu estar inserido nesse colégio apostólico. Só entra num colégio quem quer aprender. E o professor é Jesus.
Só que infelizmente já tem gente que sabe demais. Sabe mais que o irmão. Eu percebo uma coisa. Não adianta eu ter uma boa oratória. Não adianta eu ter teologia, ter uma boa didática, uma hermenêutica, uma exegese, uma homilética. Não adianta eu ter um bom conhecimento se eu não dou espaço para o Espírito Santo forjar o meu caráter. Não adianta eu pregar, eu levar a caixa. Não adianta eu verbalizar. Não adianta eu estar com uma caneta na mão e dizer que eu sou apóstolo, se eu não dou espaço para o Espírito Santo mudar meu caráter. Deus está é a paz. Judas vai ser vocacionado por Cristo. E Judas vai ter a oportunidade de aprender com Jesus. Judas vai ter a oportunidade de deixar Cristo mudar a história dele. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu não te trouxe aqui para você poder rodar, não. Eu trouxe aqui para poder mudar o meu e o seu caráter. Eu te trouxe aqui nessa noite, diz o Espírito Santo, para poder trabalhar no seu caráter. Nós estamos no colégio apostólico. O Espírito Santo de Deus toma a minha vida para dizer: deixa Jesus trabalhar no seu caráter. Deixa Jesus trabalhar na sua história. Aprenda com Cristo aqui nessa noite. Não perca a sensibilidade do professor. Judas vai andar com Cristo. Judas vai ver Jesus fazer altos milagres. Judas vai ver, pastor, vai ver a respeito de Cristo. Vai ver Jesus curar o homem da mão atrofiada. Judas vai retirar com Jesus para o Monte das Oliveiras, juntamente com os 11 discípulos. E Judas agora vai criar um nível que parece de intimidade com Deus. Judas está inserido juntamente conosco. Só que eu percebo uma coisa: Judas pensava que era, mas não era. Tem gente no nosso meio pensando que é, mas não é. Falei com Jesus, dura essa palavra. Jesus pregando o sermão em João capítulo 6, os discípulos se retiravam. Ó, o discípulo deu na terra. Jesus vai olhar para os 12, para Judas: e vós não vai também não? Vai desistir do colégio apostólico não? Aí Pedro levanta na gachuda: para quem eu irei? Que só o Senhor tem palavra de vida. Sabe o que Pedro está dizendo? Não passou nenhum professor sobre a face da terra que deu um ensinamento como esse Jesus. Não passou nenhum revolucionário na terra, nem Gamaliel, nem o sumo sacerdote do Sinédrio, nem o chefe dos líderes religiosos tem tal conhecimento que esse Cristo eu não vou abandonar. Para onde eu irei? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. E Judas vai andar com Deus. E eu percebo uma coisa: Judas caminha com Cristo, vê Jesus fazer altos milagres, vê Jesus andar sobre as águas. Judas vê Jesus fazer tantos sinais que um homem comum na terra não podia fazer. Uma coisa é Judas andar, ver grandes sinais, grande prodígio da parte de Cristo, mas Judas nunca vai deixar a luz resplandecer sobre a vida dele. Levanta-te, resplandeça, pois a luz chegou. A luz chegou no momento em que Judas foi vocacionado. Judas vai andar com a luz 3 anos e meio. E no final da vida de Judas, ele vai a candela face. Depois eu entendo, Jesus. Judas vai andar do lado da luz 3 anos e meio. Do lado de Jesus.
Judas pensava que Jesus, pastor Carlos, era mais apenas um revolucionário sobre a terra. Judas pensava que Jesus era apenas mais um líder que restauraria Israel, tirava Israel das mãos do imperador romano. Só que quando Judas vai ouvir Jesus numa palestra, Jesus sentado à mesa, trazendo um ensinamento no colégio apostólico, eu imagino comigo Jesus agora falando para Pedro, Jesus falando para João, para Tomé, para Bartolomeu, para Felipe e também para Judas: passa a mão na caneta, passa a mão no papel, escreva isso aí: o meu reino não é dessa terra. O primeiro ensinamento hoje é: o meu reino não é dessa terra. Aquilo mexeu com o psicológico. Eita, Jeová! Aquilo mexeu com o psicológico de Judas, mexeu com o psique de Judas, mexeu com a mente de Judas. Penso eu que Judas, raciocinando entre ele, dizendo: mas eu espero um revolucionário, eu espero um rabi, um rei, que vai tirar esse cargo sobre os nossos ombros, que vai restaurar o reino em Israel e vai estabelecer seu trono dentro de Jerusalém. Aí Jesus vem dizendo na terceira aula apostólica: o meu reino não é dessa terra. Sabe o que Deus está ensinando nessa terceira aula? Que o meu reino não é daqui. Eu imagino comigo alguém naquele colégio, naquela aula apostólica, levantando a mão e dizendo: Senhor, nos ensina então da onde é seu reino. Jesus vai dizendo assim: o reino é o dos céus. Eu desci aqui para pregar o reino de meu Pai. Eu desci aqui, Calabachúmia, para poder ensinar o reino do meu Pai. E a partir daquele momento, Judas começa a refletir no que Jesus havia dito. No meio do curso, o coração de Judas é tomado pelo espírito da ganância. Estava no meio do colégio apostólico, parece que começou bem, mas a usura por dinheiro tomou o coração de Judas. Não estou falando alguém lá de fora, na Caxúria. Eu estou falando alguém que já andou 1 ano e meio com Jesus. Eu estou falando de alguém que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. João capítulo 8, versículo de número 12, Jesus disse: eis que eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim jamais andará em treva, mas terá a luz da vida. Há uma luz que resplandece aqui nessa noite. E eu percebo, Judas agora é tomado pelo sentimento de ganância. E sabe qual é o comportamento de Judas? A secreta, a oculta, é fazer aquilo que desagrada ao rabi, é fazer aquilo que desagrada a Cristo, é fazer aquilo que desonra o nome do Senhor. E qual é o comportamento de Judas? É expressado pelo seu caráter. Se o seu caráter não é forjado pelo Espírito Santo, o seu caráter te induz a fazer as coisas negativas. Judas, no meio do colégio apostólico, eu repito isso aqui, Judas foi tomado pelo sentimento de ganância, pelo sentimento de usura por dinheiro. Muita gente, pastor, estão se corrompendo por causa de dinheiro, estão se corrompendo por causa de usura, de ganância. E a Bíblia diz: parecia que estava oculto, o dinheiro entrava na bolsa, mas o dinheiro saía secretamente. Jesus, na sua natureza divina, sabia do caráter de Judas.
sendo Deus na vida, sabia da conduta de Judas. Mas graças eu dou ao nosso Cristo, porque Deus não é como nós. Se nós erramos, eles cabem de nos jogar, nos matar, nos apontar. Mas Jesus não. Jesus vai dar mais 1 ano e meio para Judas repensar no que ele está fazendo. Naia céu. Deus vai dar a oportunidade para Judas deixar a glória resplandecer dentro dele. Talvez alguém no nosso meio, ou lá do lado de lá da internet, que está vivendo uma dupla personalidade, está exercendo um cargo eclesiástico e já foi tomado pela ganância, pela soberba. É as coisas da terra que te leva a fazer sobre Cristo. Deus está te dando a oportunidade para poder se arrepender. A glória de Deus quer resplandecer sobre ti nessa noite. Deus quer mudar o seu caráter aqui nessa noite. Ai, ai, ai. Aperta o cinto aí. A Bíblia diz que faltava 6 dias para a Páscoa. Quantos dias faltavam para a Páscoa? 6 dias. E Jesus agora vai chegar a Betânia, na casa do seu amigo Lázaro, aquele havia ressuscitado dentre os mortos, aquele que havia ele ressuscitado. E quando Jesus está à mesa com Lázaro, Marta vai servir Jesus. Aí Maria vai tomar uma atitude na reunião. Eita, é para outra pregação, mas isso aqui eu vou deixar só uma aplicabilidade aqui. Jesus está na casa, está na mesa, juntamente com Lázaro. Maria está servindo. Enquanto eu estou servindo aqui, o ambiente está propício para você poder fazer uma coisa. Você não entendeu? Maria entendeu. A reunião está acontecendo. Jesus está do lado do amigo. Marta está servindo. Aí Maria diz: eu vou tomar uma decisão. Eu vou fazer alguma coisa. E a Bíblia nos informa que Maria, e agora vai até no seu quarto. Maria vai pegar um vidro de nardo de alabastro, um perfume muito caro. Maria não traz para a reunião qualquer coisa, anota isso aí. Maria não traz para a reunião qualquer coisa. Maria vai pegar aquilo que ela tem de mais valioso dentro da casa. Qual é o nível da sua entrega aqui nessa noite? Qual é o nível da sua oração aqui nessa noite? Vem entregar 40%, está perdendo tempo. Jesus está na mesa, está do lado do amigo. Eu vou te servir, o ambiente está propício. Você vai entregar o quê? Maria quebra o vidro dela abaixo. E quando Jesus estava à mesa, sabe o que Maria faz? Maria vai pegar o vidro de perfume e vai derramar tudo sobre os pés de Jesus. Maria não vai deixar nada. Você não está entendendo. Não volta com glória para casa e entrega tudo. Não volta. Ai, ai, ai. Você falou, se eu chegar no culto eu vou adorar. E o culto já está quase terminando. Você não jogou nenhum glória para Jesus. Maria derrama o vinho de nardo, o perfume caríssimo. Quando Judas, esse de qual eu estou pregando, que está no colégio apostólico, na reunião com Cristo, vai perceber aquele ato devocional de adoração de Maria, Judas vai olhar e vai dizer: que desperdício. Sentimento de Judas, contabilizar a oferta de adoradores. A casa foi tomada pelo perfume, o ambiente
Talvez alguém do seu lado já disse: para que você está gritando tanto? Talvez alguém está do seu lado e está dizendo: para que você pula tanto? Para que você marcha tanto? Para que você ora tanto? Busca tanto? Para que você está derramando de melhor? Vou anotar esse tema que eu prego na oportunidade. Mas aonde o ambiente está tomado, pastor, pelo altar da adoração, Judas sente desconfortado. Se tem alguém desconfortado no seu lado, é sentimento de Judas. Mas Maria na casa está dizendo: eu vou entregar você 100%. Vou aproveitar que ele está na casa. Vou aproveitar que ele está na casa e vou derramar a minha melhor adoração. Judas vai lá para Jesus e vai dizer assim: que desperdício. Mas poderia, sabe o que ter feito? Vendido por 300 denários. Sabe quantos era pago pelo dia de serviço? Até às 6 horas? 1 denário. Maria agora vai pegar 300 dias de trabalho e vai derramar no pé de Jesus. Vai pegar quase 1 ano de trabalho, pastor, e vai derramar no pé do mestre. Arrepia. Enquanto Judas está fazendo contabilidade daquilo que ela estava desperdiçando, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: que desperdício. Sentimento de preocupação de Judas. Poderia ter vendido muito caro e doado aos pobres. Aí a Bíblia nos menciona assim: Judas falou isso não por preocupar com os pobres necessitados. Ele falou isso porque ele tinha o hábito de ajudar, de roubar. Judas tinha o hábito de tirar da bolsa, querendo contabilizar a oferta de alguém. Só que aquele momento passa. A luz está do lado de Judas. Judas agora vai ser tomado, igual diz, pelo sentimento da ganância, pelo sentimento de usura. Só que a Bíblia vai dizer: Jesus agora vai iniciar o primeiro dia das festas dos pães sem fermento. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Está chegando o dia em que eu sairei dessa terra e enviarei o Espírito Santo. E Judas está entendendo e compreendendo aquilo. Jesus agora vai olhar para Pedro e João vai dizer: vai lá na cidade. Nesse exato momento que você chegar na cidade de Jerusalém, vai passar um homem com um cântaro na cabeça, segue ele e diz para o dono da casa: prepara para nós uma sala para nós poder ceiar a Páscoa. E Jesus agora reúne os 12 discípulos essa mesa. A mesa da poste, no colégio apostólico. E Judas também estava na mesa. Em momento algum Jesus tinha revelado o caráter de Judas. Mas vai chegar um tempo que o caráter de Judas vai ser revelado. Ele pergunta para mim: qual é o tempo? O tempo é agora na mesa. É na mesa que Deus revela o caráter de Judas. É na reunião que Deus vai revelar quem é e quem não é. Jesus vai dizer: ei, Caios, a reunião está muito boa. Eu vou sim contar dito ao meu respeito. Eu irei, como foi dito ao meu respeito. Mas ai daquele que traiu o filho do homem. É melhor que mandebre a face. É melhor nem ter havido nascido. Naquela reunião, Jesus estava dando a última oportunidade para agora resplandecer sobre a vida de Judas. Sai, seu paga.
sou e calapa. A nuri me canta lá como nesse. Redando me canta lá pai. Ela sou e calais. Ai, se leva canto resto. Levaram canto de baracado-se. Menina, Deus vai te dando oportunidade. Eu não sei não. Começar seu caráter diante de Cristo. A noite está propícia para o arrependimento. Deus não vai expor seu pecado, não, ele vai. Mas está te dando a oportunidade nessa noite para poder arrepender, porque ele está na mesa. Há um entre vós. E aqui eu encerro. Há um dentre os 12 que andou comigo 3 anos e meio. 3 anos e meio não foi suficiente para mudar o caráter de Judas, pastor. Há quanto tempo você está na presença de Deus? Inserido dentro desse colégio apostólico. E como é que está o meu seu caráter diante de Cristo? Mas a mesa está exposta aqui nessa noite. Há dentre vós um que vai me trair. A atenção foi voltada para Cristo naquele momento. Pedro disse: Senhor, não é eu. Filipe disse: Senhor, não é eu. Natanael disse: Senhor, não é eu. Bartolomeu disse: Senhor, não é eu. Tomé disse: Senhor, não é eu. João disse: Senhor, não é eu. Mateus disse: Senhor, não é eu. Tiago disse: Senhor, não é eu. E Judas quietinho. Pedro vai virar para João. Sabe onde estava João? Escorado no peito de Jesus. Nível de intimidade de apóstolo para discípulos, de discípulos para amigos, de amigos para irmão e de irmão para noiva. Pedro vai fazer sinal para João. Pergunta a ele quem é. Jesus vai dar mais uma oportunidade para Judas. Aquele que a mão está comigo na mesa. Quando eu molhar esse pão, esse bocado, ele vai pegar o pão e vai comer. Judas estava tão despercebido na reunião. Ele leva a mão para pegar o primeiro pedaço. Está desligado, está querendo ser o primeiro a receber. Está com a vida toda errada e está querendo receber. Sabe o que nós vamos receber aqui nessa noite? Vergonha na cara, caráter mudado, quer receber, recebe mudança de vida. Quer receber, recebe conserto. Quer receber, recebe um prumo. Eu não venho aqui te agachar, eu não preciso. Eu vim aqui dizer: essa igreja, eu nessa noite, vai receber mudança da parte do professor. Eu vou trazer sensibilidade para nós. Não, essa entrega meia boca, eu não sei isso não. Jesus disse que é uma entrega do. Recebe. Isso aqui é muito sério. Quando Judas pega o pão e come, sabe o que acontece? O diabo se apodera do corpo de Judas. Judas naquele momento sai da reunião da ceia. Sabe para onde que Judas vai? Judas vai para o sinédrio. Procurou o sumo sacerdote. E sabe o que Judas vai fazer? Uma proposta para o sinédrio? Quantos você me dá por ele? Eu vou entregar Cristo na sua mão. Eu vou entregar esse rabi nas suas mãos. O chefe do sacerdote, líderes religiosos, já procurava oportunidade para poder prender e matar Cristo. Aí Judas, tomado por Satanás, está dizendo: quanto você me dá para poder entregar ele na sua mão? E aqui eu encerro com essa aplicabilidade para mim e para a sua vida. Aquilo que você alimenta hoje ganha força. Vira para esse irmão que está do seu lado para me encerrar. Aquilo que você alimenta hoje
força. E resultará algo no seu amanhã. E sabe o que Judas alimentou desde o primeiro dia do curso apostólico? A ganância. Sabe o que Judas alimentou? A avareza pela coisa da terra. E aquilo foi ganhando força dentro do coração de Judas. Aquilo foi ganhando espaço dentro do coração de Judas. Chegou um momento que aquilo ganhou tão força dentro do coração de Judas, que aquilo se tornou mais forte que o próprio Judas. Ele vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Jesus é preso, traído pelo beijo. E Judas vai dizer para o chefe do sacerdote, para o soldado: este é o sinal que eu vou dar para vocês. Aquele que eu der um beijo, prenda ele, amarra ele, leva ele, porque é este. Com um beijo, Judas vai trair o filho de Deus. Judas agora é levado diante de Pilato e é condenado à morte. Quando Judas vai perceber, os discípulos dispersam, depois que Cristo é preso pela escolta de soldado, levado até Pilatos, condenado, a Bíblia diz que Judas vai criar um grande remorso dentro dele. E o remorso é aquilo que ele alimentou desde o primeiro dia que ele entrou no colégio apostólico, se tornou remorso. Trair sangue inocente. Judas vai pegar as 30 moedas de prata, cheio de remorso dentro do coração, e vai entregar ao chefe do sacerdote: eu traí sangue inocente. Ele não merece trair. Ele não é culpado. Eu não tenho nada a ver com você mais. O problema é seu. Judas é tomado pelo remorso naquele momento. Joga as 30 moedas de prata dentro do santuário do templo. E a Bíblia diz que naquele momento de remorso, Judas é tomado pelo momento de flagibilidade. E naquele momento de flagibilidade, Satanás apodera da mente de Judas. Satanás amarra a mente de Judas. E Judas agora retira. Judas passa a mão numa corda. E Judas se enforca. E Atos vai nos dizer que as vísceras de Judas foi derramada no chão. E que aquelas 30 moedas de prata é comprado no campo do oleiro. E passa a ser cemitério de estrangeiro. Sabe qual foi o final da história de Judas? Aquilo que ele alimentou desde o princípio levou ele ao suicídio. Se coloca de pé em nome de Jesus. O que você alimenta hoje, se você alimenta no caráter forjado por Cristo, você vai ter uma história bonita, uma história de júbilo, uma história plausível. Mas se você não alimenta como Judas, seu final será ruim, será trágico. Mas graças eu dou aqui nessa noite. Como vai dizer Isaías, capítulo 60, versículo 1: levante, resplandeça, pois é chegada a sua luz, e a glória do Senhor habita entre ti, Altíssimo Deus e soberano. Nós estamos alimentando aqui nessa noite de algo dos céus. Ah, Senhor, leva nós dentro desse colégio apostólico, num nível de intimidade profunda, de apóstolo para discípulos, de discípulos para amigo, de amigo para irmão, e de irmão para noiva. Deus nos alimenta aqui nessa noite, até o arrebatamento. E aqueles que ainda permanecem inscritos no colégio apostólico, joga a mão para cima e aplaude.